Boa noite, minhas borboletas lindas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marli Copelli, responsável pelo programa Borbolete e Saia do Casulo, onde eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial, a qual nós perdemos devido aos significados que nós damos aos fatos que ocorrem na nossa vida. Boa noite, Célia. Conseguiu? Tá me ouvindo bem, Célia? Boa noite, Rosana. Vocês estão me ouvindo bem? O tema da live de hoje será: você é nervosa? Respondam para mim. Como eu já estou fazendo uma sequência de lives falando sobre a escala de Hawkins, hoje nós vamos falar sobre a raiva. Vai mandando aviãozinho para todo mundo, gente, para as meninas virem para cá, para nossa live. Célia falou que é muito nervosa. A Rosana falou que sim. Rosana, cadê Rosiane? Cadê Ana Cristina? Vamos, pessoal, vamos entrando. Aguardando as pessoas chegarem. Vamos que vamos. Vamos, meninas. Ah, voltou a trabalhar, né? Ai, que pena. Falar pra ela ver gravada. Ana Cristina chegou. Caio ainda não chegou. As pessoas vão chegando aos poucos. A gente vai... Boa noite. Boa noite, mãe. Me responda, Ana Cristina e Dona Marli. Vocês são pessoas nervosas? Me respondam. Vou fazer outra pergunta para vocês. O que deixam vocês com raiva? Falem para mim. Rosiane agora tá saindo do trabalho. Mas um beijo, Rosiane. Quando você ver a live gravada, você vai ver o beijinho que eu mandei para você, tá bom, minha linda? Estamos juntas. Você pode assistir, que vai estar gravado aqui pelo Instagram e vai também estar fixada lá no meu YouTube. E você pode ouvir também no podcast Borbolete no Spotify. Tá bom, meus amores? Você é nervosa, Ana Cristina? E o que deixa vocês com raiva? Célia, tudo? Ô, meu pai! Então, o caso das minhas borboletinhas é mais grave do que eu pensava. Então, esse tema vai ser um tema bem polêmico. O que me deixa com raiva é eu falar com a pessoa e a pessoa debochar do que eu tô falando. Isso dá raiva mesmo. Hoje eu tô aqui com a minha canequinha. Aqui, ó. Pessoas felizes brilham mais. Vamos ser felizes, meninas. Então, vou começar a falar. A emoção raiva é uma emoção que vibra em 150 Hz na escala de Hawkins. A raiva, pelo lado positivo, ela nos impulsiona, apesar de ser mal vista. Ela tem um papel importante na nossa saúde emocional, pois nos dá força e coragem para agirmos. Mas nós somos ensinados a reprimi-las. Mamãe falou que só quando mexem com ela. Isso mesmo, mãe. Como eu estava falando, nós somos ensinados a reprimi-las e ignorar, criando mecanismos inconscientes, ocasionando uma anestesia emocional, dor e doenças.
Porque toda vez que a gente bloqueia uma emoção, essa emoção vem a gerar dor. Então é o que eu ensino para vocês. Vocês têm que liberar essas emoções. Quando você sente qualquer sentimento de 3 a 7 minutos, você não desequilibra. Se você reprimir e guardar, ele compromete todo o organismo. Vou estar falando aqui isso para vocês. Com isso, nós vivemos o lado negativo. Quando a gente reprime, a gente vive o lado negativo da raiva. Gera sentimento de frustração que pode ficar escondido no nosso interior, e ao ser exposto num momento de fúria, é aquela coisa que a gente explode, que é a gotinha d'água. O copo tá cheio e cai uma gotinha d'água e transborda. Maia já tá aqui fazendo o papel dela de coadjuvante na live. Só que depois de sempre que temos um ataque de fúria, o que acaba causando na gente? A gente se sente mal, sente culpado, vergonha, vem aquele mal-estar de estar sempre perdendo o controle. Boa noite, Bianca. Boa noite, Caio. Já estava perguntando por você, Caio. Antes do Flamengo, vem ver minha live. E a gente não conseguir controlar esse sentimento de raiva. Porque quando a gente tá na tampa já, uma mínima coisa que alguém faça com a gente já é o ponto pra gente explodir. E isso não é bom. Chegou, demorou, mas chegou. A raiva também é conhecida como cólera, ira, irritação e nervosismo. Ela é uma velha conhecida de todas nós mulheres, né? Que todas nós mulheres já passamos por algum momento de raiva. Quem já passou por momentos de raiva aqui, gente? Vão comentando. Caio, você é uma pessoa nervosa ou você é uma pessoa calma? Fala pra mim. Quem entrou depois responde aí. Se é uma pessoa nervosa, o que faz você sentir raiva? Apesar de tão comum, é uma emoção que a gente deve evitar. São muitos problemas que a raiva gera. Compromete a nossa saúde, prejudica a pessoa que convive conosco, faz com que elas se afastem de nós muitas vezes por causa desse nervosismo, por causa dessa cólera, por causa da raiva. Todo mundo já passou raiva, né? Boa noite, Virgínia. Me responda, Virgínia, você é uma pessoa nervosa? O que te faz você sentir raiva? E faz com que nós atraímos, né, para nossa áurea, para nossa energia. Sério, todo dia assim, tenho raiva. Tem que trabalhar isso. Já eu falei com você para ler os salmos, falar as afirmações positivas, fazer o exercício do espelho, para você conseguir controlar esses sentimentos, botar isso para fora. Porque quanto mais você guardar, algumas de vocês vão se identificar com os sintomas e as doenças que causam a raiva. Porque a raiva faz com que a gente tenha atitudes que a gente venha se arrepender depois. Porque a gente às vezes acaba magoando pessoas
que a gente ama, né? E atraindo mais energia negativa para nossa vida. E com isso, a gente emana essa raiva e a gente atrai mais raiva para nossa direção. Então a gente tem que saber controlar isso para que a gente não atraia mais problema para a gente, né? Pela medicina tradicional chinesa, a raiva é uma emoção do reino da madeira, que tem o fígado como órgão principal e a entranha como um órgão secundário, né? A entranha é a vesícula biliar, que é um órgão secundário, que é a vesícula biliar é responsável pela tomada de decisões. As pessoas que são indecisas é porque a energia da vesícula biliar não está em equilíbrio, está em déficit. Quem aqui é indeciso? Me responda aí, por favor. Boa noite, Valéria. Valéria, tem 3 perguntas para você. Boa noite, minha flor. Você é uma pessoa nervosa? O que te faz sentir raiva? E se você é uma pessoa indecisa? Responde para mim. Às vezes, Rosana, às vezes você é indecisa? Então tem que tonificar a energia da vesícula biliar. E se a energia do reino da madeira está em desequilíbrio, ela pode gerar diversos problemas no corpo físico. O principal deles é a prisão de ventre. Vocês já ouviram falar do termo enfesado? Quem já ouviu aqui o termo enfesado? Normalmente uma pessoa enfesada é uma pessoa com muita raiva, não é isso? A Valéria falou que raiva sim, mas só no momento, depois passa. É como a gente já falou em outras lives que você fez comigo, né, Valéria? De 3 a 7 minutos tá ótimo. Não pode passar disso. E vocês conhecem o termo enfesado, gente? Me respondam. Boa noite, Cíntia. Me falem. Já ouviu o enfesado, Célia? O termo enfesado, ele vem de fezes presa, do bolo fecal preso. Por quê? Se a gente cultiva a raiva e a gente é uma pessoa com muita raiva, por longo tempo essa raiva fica reverberando dentro da gente. Isso vai gerando no nosso organismo uma má comunicação entre o órgão e a entranha, entre o fígado e a vesícula biliar. Então, o que ocorre? Essa comunicação fica baixa, a energia da vesícula biliar fica baixa e ela não secreta bile para o intestino. E não secretando bile, o bolo fecal fica ressecado. Por isso a dificuldade de defecar. E muitas mulheres têm isso. Já pararam para observar isso? Minha raiva é tipo a da Valéria, na hora aquela explosão e depois passa. Mas a gente não tem que explodir. É isso que a gente tem que aprender. A gente tem que dar resposta, pode dar resposta e deve dar resposta, mas sem explosão. Porque numa dessas explosões, você pode magoar a pessoa de uma forma
e terminar com uma amizade, terminar com um relacionamento por causa dessa raiva. Então a gente tem que saber controlá-la e não deixar que ela controle a gente. Uma outra coisa que a raiva também pode gerar é depressão e reatividade. A pessoa agride a outra por qualquer motivo. Sempre que ela se sente ameaçada ou acuada, ela pega e agride a outra. Valéria está falando, a pessoa com prisão de ventre ou intestino preso são raivas intubadas no intestino grosso, em todo o sistema digestivo. Sim, ele gera raiva, gera tristeza. Olha a indireta, Ana Cristina. Caio, você não vai sofrer, amor, monitorar minha explosão. Ah, olha, meninas, minhas borboletinhas são demais. E Maia passeando aqui para vocês verem ela e o desfile dela. Causa nas mulheres endometriose, miomas, porque como é Maia, a Moana tá dormindo, daqui a pouco ela aparece. Tá aqui pedindo carinho, gente. Botou o rabo na frente, aí ninguém me vê mais. Boa noite, Gina. Ah, ele já foi embora? O Caio só aparece e vai embora. Então, como eu estava falando, gente, no sistema reprodutor feminino, ele é ligado ao reino da madeira. Então, a endometriose e miomas está ligado ao fígado. É diferente. Boa noite, Dayana. É diferente do sistema reprodutor masculino, que é regido pelo reino da água, como eu falei na live que eu falei do medo. É diferente. O sistema reprodutor feminino ele é gerado e é controlado pelo sistema do reino da madeira. E o homem é ligado, o sistema reprodutor do homem é ligado ao reino da água. É diferente. Por isso que eu falo, os sistemas são totalmente diferentes. O sistema reprodutor feminino da mulher e o sistema reprodutor do homem, tá? Caso vocês queiram saber essa parte do que eu falei, pode estar assistindo no YouTube. O reino da água, ele não são todas as emoções. O que ocorre? Pela medicina tradicional chinesa, cada reino ele é responsável por uma emoção. Só que quando você desequilibra qualquer um dos reinos, você desequilibra todo o organismo. O reino da água é o reino que tem o maior canal de energia. Tanto que ele tem a raiz, como eu falei na live passada, ele tem a raiz Yang, que é a parte do sistema nervoso, que vocês estão vendo como a raiva também afeta o sistema nervoso, também tem ligação, e a raiz Yin, que é o sistema endócrino. Então, um reino interfere no outro, porque um reino gera o outro. A água gera madeira, que madeira gera fogo, que fogo gera metal, e o metal gera água de novo. E um debilita o outro. Se você não tem água suficiente, se o seu reino da água está debilitado, você não vai gerar a madeira. Se a madeira estiver debilitada, não vai gerar o reino do fogo. Não vai alimentar o reino do fogo. Se o reino do fogo não alimenta o reino da terra,
que no reino que não alimenta o metal e isso é um ciclo. Vamos supor, o único reino que estagna é o reino da terra. Não, mentira, é a madeira. Você estagnando a madeira, a estagnação do fígado, gera diversas. Eu tenho que prestar atenção na Maia e prestar atenção em vocês. Porque senão Maia derruba o computador, pede carinho, é uma benção, gente. Vem cá, para as pessoas te verem, quem não te conhece. Vem cá. Aí quando eu pego ela não quer, ó. Dá boa noite. Como equilibrar o reino da água? Não é só equilibrar o reino da água. Valéria, a gente tem que equilibrar todos os reinos. A gente tem que cuidar de todas as emoções. Porque a gente não cuidar de todas as emoções, a gente vai ter um desequilíbrio energético. Não adianta a gente equilibrar o medo, que é a emoção do reino da água, se a gente continuar com raiva, se a gente tem muita tristeza, se a gente tem o excesso de alegria. Eu já falei para vocês que eu tenho um excesso de alegria. Eu tenho que cuidar sempre do meu yang, porque eu sou muito expansiva. Tem hora que eu tenho que dar uma baixadinha na minha bola, porque senão gera pressão alta. Eu tenho pressão alta. Então eu tenho que dar uma baixada de bola, porque senão o meu desequilíbrio realmente. Mas isso na parte fisiológica, não na parte... A parte física mesmo, não parte energética. Voltando às mulheres, né? As cólicas menstruais vêm decorrente de raiva, que é do reino da madeira. TPM. Quem tem muita raiva gera dúvida sobre si mesma. É uma pessoa... Geminiana é muito expansiva, se deixar a gente voa, então a gente tem que ter um pezinho para deixar a gente aqui na Terra. As pessoas que têm muita raiva têm incerteza, têm insegurança, é muito suscetível, tem hipersensibilidade, juntamente com depressão. Boa noite, Adriana. Tem um sentido muito limitado de si, sente-se bloqueado, sem ação para movimentar. A raiva gera ansiedade, movimentos repetitivos, como pernas inquietas, cansaço mental, cansaço físico, sem uma explicação aparente. Boa noite, Adriana. Aumento do colesterol, problemas de visão, esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É a famosa gordura no fígado. Tem gente que é magra e tem esteatose hepática. Esteatose hepática não tem a ver só com peso, nem só e com alimentação, mas sim com o que você sente. O nosso colesterol pode ser alto por causa de raiva. O nosso lipidograma pode dar alterado por causa de raiva. As pessoas não se atentam para isso. A Ana Cristina falou que tem hipersensibilidade. Ou você está perguntando o que é hipersensibilidade, Ana Cristina? Valéria falou que a cólica menstrual é porque a raiva de um homem. Pode ser parceiro ou pai. Pode ser. A raiva... Vou pegar uma colinha aqui. A raiva da mãe... Valéria, o que gera? A Ana Cristina falou, eu tenho hipersensibilidade.
Eu já tive também, por isso que eu entendo vocês, porque todos os problemas que você passa, sim. A Valéria está falando aqui como ela sempre contribui com as nossas lives. A raiva sobre o colesterol é porque a pessoa é frustrada consigo mesma. E isso gera obesidade também. Porque quando ela é frustrada consigo, aí a gente volta lá no vício. Gera a compulsão alimentar, gera problemas de distúrbios hormonais e você começa a engordar. Ana Cristina falou que tem dúvida também dela mesma. Valéria falando que a raiva da mão gera um mau relacionamento e problemas no seio. Mas gera problemas de relacionamento interpessoais em geral, Valéria? Ou relacionamentos amorosos? Eu sei que raiva da mãe, como a gente trata a mãe, o dinheiro trata a gente. Eu ia deixar isso para o final, mas acabei falando agora, gente. Se vocês não estão tendo uma boa relação com o dinheiro, veja como está a relação com a sua mãe. Se você tem raiva da sua mãe, você vai ter raiva de dinheiro também. O dinheiro não vai ficar com você. Valéria está falando que é um relacionamento com geral, como um todo. Então, gente, a relação com o dinheiro também está relacionada com a mãe. Então, se você não gosta da sua mãe, você não gosta do seu dinheiro. Ainda bem que eu amo a minha. Não quero ter problemas com dinheiro mais. Graças a Deus, isso está passando. Falando da obesidade aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esteatose hepática, litíase biliar. Ana Cristina falou que não tem colesterol, problema de colesterol. E falou que, graças a Deus, amava a mãe. Amava não, amor. Você ama. Porque o amor, ele transcende a morte. Porque a morte não existe. A morte é só uma passagem. As pessoas que... Nós somos ligadas às pessoas, tanto pelos sentimentos negativos quanto pelos positivos. Então, quando a gente sente um sentimento bom como amor, isso transcende a morte. Mas também quando a gente sente raiva, a raiva também transcende a morte. Então, por isso que eu falo, vamos cultivar sentimentos positivos para quando nós morrermos, nós não temos nenhuma pendência e vir puxar o pé de ninguém. Valéria falando aqui, a raiva com o pai é o não pertencimento de todos os sentimentos. Também interfere no dinheiro. Olha. Viu, Célia? Você falou que sente muita raiva e tem problema de colesterol. Melhora esse equilíbrio da raiva, que o teu colesterol vai melhorar. Tá? A raiva, ela flui pelas costas, de baixo para cima, gerando travas. A trava na região pélvica, né? Que a gente falou, que é região da bexiga e dos órgãos genitais, gera insegurança, minando nossas forças de ação. A gente fica sem ação, tá? Voltando um pouquinho, como eu estava falando da obesidade, e como eu falei anteriormente, quando a gente tem problema num reino, tudo é cíclico. Então a gente desequilibra todo o organismo, tá? Então por isso que eu bato na tecla, repito. Saiba lidar com seus sentimentos. Não tenha um sentimento em excesso.
O primeiro e o segundo chakra, onde fica a raiva, no básico e no umbilical, né? Voltando, a trava na região pélvica, minando a força de ação, bloqueio da região do diafragma, que é aquela aqui na boca do estômago. Quando você tem aquela gastura, ela restringe o fluxo de energia vital do homem, causando impotência, tá? E nas mulheres, frigidez. Porque, como Valéria falou dos chakras, vamos falar dos chakras um pouquinho. Nós temos 7 chakras principais, que conta de baixo para cima. É sempre ascendente, como a escala de Hawkins também é ascendente. Começa da terra para o céu. Então, o primeiro chakra é o chakra sexual, ou básico, ou genésico. O segundo chakra é o chakra umbilical. O terceiro, que fica aqui no estômago, é o plexo solar. O quarto é o coração, é o cardíaco. Ele divide o céu e a terra. Os nossos sentimentos negativos ficam do coração para baixo. Nossos sentimentos positivos do coração para cima. E o coração é a base do equilíbrio de todo o nosso organismo. Ele que segura e faz circular as energias. Então, cuide dos seus sentimentos, que os sentimentos, eles ficam na nossa alma. E quem é o armazém da nossa alma é o nosso coração. Tanto que na medicina tradicional chinesa nós temos um reino chamado Mestre do Coração. Mas ele não é muito falado, tá? Daniele falou que ela fica chateada, mas raiva eu sinto muito de mim, por não conseguir ser forte. A gente está falando disso. A gente fala, como você chegou um pouquinho atrasada, você não ouviu. Quando a gente tem muita raiva, o meu problema é no 5º chakra, porque você não bota pra fora, né? Você não fala, né, dona Valéria? Eu te amo de paixão, mas eu tenho que puxar a sua orelha de vez em quando. Porque você não é uma pessoa de falar, você não se expressa como tem que se expressar. E muitas coisas bloqueia aí o seu chakra laríngeo. Dani, depois você rever a live, que você vai se identificar com isso. Porque a raiva faz a gente bloquear, a gente ficar insegura e a gente não consegue agir. Não é que a gente não tem força, a gente não tem ação. A gente não tem é o famoso força de vontade, mas é uma coisa inconsciente, é uma coisa fisiológica, que a nossa bioquímica não está agindo da forma que tem que agir. Não é só energeticamente, porque a energia também mexe na fisiologia do nosso organismo. Então há uma baixa hormonal, que eu vou estar falando mais um pouquinho mais para frente. Seguindo, meus amores, parei na frigidez da mulher. A trava na região da nuca, essa aqui é muito importante falar. Gera uma corcundinha. Lembra? Muita gente tem, minha mãe chama de lombinho, que fica logo aqui onde eu tô botando a mão. Alguém tem
um lombinho aqui. O Tiago, que deve ser fisioterapeuta, que entrou agora, tá? Esse lombinho que muitos pacientes têm aqui, Tiago. Boa noite. Esse lombinho, essa corcundinha, é gerada pela raiva, pelo fluxo de energia da raiva, tá? Pelo bloqueio de energia da raiva. Também pode gerar rigidez do trapézio, torcicolo, dores de cabeça e passividade. Mas passividade que eu falo é das pessoas que vivem encolhidas. Sabe aquelas pessoas que andam assim? Que andam de cabisbaixo, em vez de estupar o peito, em vez de andar, como diz minha mãe, em pezinha, elas andam assim. Isso vai gerando corcunda, isso vai acumulando energia. São pessoas... Você tem esse lombinho, Ana Cristina? Olha, como vocês... Viu como vocês vão aprendendo nas lives os sintomas que vocês têm e os sentimentos? Vão anotando aí os sentimentos que vocês estão tendo e que vocês têm que liberar. Porque muitas vezes é eita atrás de eita. Porque muitas vezes nas sessões vocês não se abrem porque vocês não sabem. Daniele falou que também tem esse lombinho. Vamos prestar atenção no que a titia fala lá no grupo, nas sessões, para vocês se fortalecerem e melhorarem. Silencia a nossa voz, fazendo com que as pessoas não saibam se posicionar perante as outras. A raiva, o famoso não saber dizer não. Quem aí não sabe dizer não? Isso também é um desequilíbrio do fígado, do reino madeira, do lado da emoção raiva. Gera também inflamação da articulação da mandíbula, a inflamação da TM. Valéria não sabe dizer não, Daniele também não sabe dizer não. Vamos melhorar isso. Causa bruxismo. Ih, Rosana também tá sabendo dizer não. Ai, meu Deus. Bruxismo, infecções de garganta, problemas na tireoide, são todas relacionadas ao reino da madeira, gerada pelo fígado e raiva. Eu tenho lombinho, mas guardei raiva durante 16 anos. Estou me libertando de muitas coisas. Que bom que você está conseguindo, Adriana. Porque tem gente que passa a vida inteira com raiva, morre com aquela raiva e não consegue se libertar. Ana Cristina está falando, eu estou melhorando, mas ainda não estou 100%. Mas vai ficar. Para falar não é um calor ou eu não respondo. É porque você tem a trava. Você ainda não destravou. É o que eu falo para vocês, meninas. Vocês têm que ter governança da vida de vocês. Se vocês se vitimizarem a vida inteira, guardando os sentimentos, vocês vão ter todos esses sintomas que eu estou falando. Por quê? A raiva, ela gera vergonha, gera culpa, gera falta de movimento, porque ela traz uma estagnação para você, estagnação da sua vida. Aí você tenta ser a boazinha, aí não diz não para ninguém. Aí você vai adoecendo, vai engordando. Eu já contei milhares de vezes na minha história, vou repetir mais uma vez. Eu cheguei a 160 quilos. Eu já perdi 50. Quero perder mais, não por estética, por saúde.
Porque eu fiz isso comigo. Hoje eu tenho autorresponsabilidade e eu sei que eu fiz isso comigo. A Adriana está falando que hoje as pessoas estão perguntando o motivo da minha mudança. Estou falando não com toda a confiança. Parabéns. Parabéns para você mesmo. Que eu sei da sua luta. Eu não esqueço das minhas pacientes, não. Eu sei da sua luta, eu sei o quanto você luta, o quanto você engoliu o sapo e você corre hoje atrás do seu prejuízo. Você é uma das borboletas que estão saindo do casulo. Foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz, foi o da Adriana. A gente não deu continuidade, mas ela continuou no grupo e tá aí falando que tá mudando. Tudo é um processo, gente. É como eu falo para vocês. Vocês não adoeceram da noite pro dia. Vocês também não vão se curar da noite pro dia. A cura vem do esforço. De você criar uma rotina, de você se amar, de você se bendizer, de você falar coisas positivas. Eu tenho uma paciente que fala assim: eu me amo, hoje eu dou beijinho em mim, eu olho no espelho. Ela tá aqui na live, mas eu não vou caguetar quem ela é, não. Ela vai se identificar. Se ela quiser se caguetar, ela se cagueta. Então ela fala que hoje ela está se amando, hoje ela está se querendo, coisa que ela nunca fez, pois também viveu uma vida difícil, passou por muitas coisas no relacionamento e hoje ela está sendo vista de outra forma. É tão bom quando as pessoas enxergam a nossa mudança, mas a nossa mudança para melhor, porque para pior todo mundo sabe reclamar. Ah, porque você é preguiçosa, você é isso, você é aquilo outro. Mas ninguém te pergunta por que você é preguiçosa. Por que você está assim? Você está triste? Não, pergunta, você mudou de emprego? Como está seu casamento? Você já terminou a faculdade? Mas ninguém chega para você e pergunta assim: você está feliz? Ninguém se preocupa com a felicidade do outro. Se preocupa com a conta bancária, se preocupa se tem bom emprego. Isso todo mundo se preocupa. Mas com o psicológico e como você está se sentindo, ninguém se preocupa. Então quem tem que se preocupar com você é você mesma. Aí todo mundo fala: ah, Marli, mas isso é egoísmo. Não, é amor próprio, gente. Se vocês não tiverem amor por vocês, ninguém vai ter. O próprio mandamento diz, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas todo mundo esquece do a ti mesmo. Todo mundo fala: tem que amar o próximo. Mas, cara, se você não se ama, como você vai amar a Deus que você nem conhece? Você supõe que é a sua imagem e semelhança, porque está escrito na Bíblia. E como você vai amar o próximo se você não se ama, que o mais próximo de você é você mesmo? Você olha no espelho todos os dias pro seu rosto e você não se ama. Quem é mais próximo de você além de você mesma? Então, vamos cultivar um amor próprio. A doença, gente, ela não pode viver num corpo emocionalmente saudável. Se você tem um corpo saudável, uma emoção saudável, o teu corpo vai ser saudável. Já diz a máxima do hinduísmo: corpo sã, mente sã, corpore sã. Se você não tem a mente boa, você não vai ter saúde. Bota isso na cabeça de vocês. Ana Cristina falou que tá com amor próprio, tá se amando. É isso mesmo. As pessoas falam assim: ah, Marli, você tá se achando? Eu falo assim: eu tô, porque se eu não me achar, ninguém me acha. Então vamos se achar, gente. Deixa que falar que nem o falecido Jair Rodrigues, naquele sambinha. Deixem que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Então, filha, vai ser feliz. Se tá incomodando, beleza.
O importante é você não se incomodar. Se as pessoas estão incomodadas com você, o problema é delas. O importante é você não estar incomodada com nada. Você está feliz e contente e com saúde. A motivação para melhorar é a mudança de hábito constante, doloroso, mas muda para o bem. Valéria falou. Eu costumo dizer para vocês, a minha mãe diz que eu sou muito repetitiva nas lives, mas o que eu falo para ela é o seguinte: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho que repetir certas coisas para vocês, para que isso fique no cérebro de vocês. Porque se eu não repetir... Boa noite, Michele. Se eu não repetir essas coisas para vocês, tem pessoas que não entendem de primeira, tem gente que só vai entender na 10ª vez, tem gente que só vai na 20ª, na 70ª. Eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, contanto que eu desperte o amor próprio de vocês e o equilíbrio de vocês. Tem pessoas que se incomodam com a nossa felicidade, Ana Cristina. Mas é o que eu falo pra vocês, gente feliz não enche o saco. Aí meu amigo que me deu essa caneca, ele falou que não podia escrever isso, né? Pessoas felizes não enchem o saco. Então ele botou assim: pessoas felizes brilham mais. Então vamos brilhar por aí e serem felizes. Tudo bem, Michele, e você? Tudo ótimo? Hoje nossa live é sobre raiva. Você é uma pessoa que sente raiva? Você é uma pessoa nervosa? Responda pra mim. E o que a gente faz, meus amores, minhas borboletas lindas, para estar melhorando esses nossos sentimentos? A gente tem que criar o hábito de agradecer. Isso vai fazer a gente ficar feliz. O processo de pensamento mais feliz é um processo bioquímico, como eu falei para vocês. Uma bioquímica. Michele falou que é estressada. Raiva não, mas acho que tem uma diferença. Eu vou falar já sobre estresse. Só espera um pouquinho, não vou dar spoiler agora não. São os nossos pensamentos e emoções continuadas faz com que o nosso corpo reorganize, recrie, rearranje, remova o estresse psicológico do nosso corpo para fazer a programação que deve ser feita para a nossa cura. Vou repetir a frase de Yang que eu falei semana passada. Tudo que resiste, persiste. Tudo que a gente resiste, persiste. Então, todo sentimento que a gente guarda vai gerar doença. Ponham isso na sua cabeça. E como eu estava falando, a dor quando a gente está estagnada, a gente está sofrendo. E a gente só muda quando a dor da mudança é menor do que a dor de ficar estagnada. Isso é um padrão fisiológico do nosso cérebro. O nosso cérebro não gosta de gastar energia. Por isso que a gente procrastina. A gente procrastina quando a gente quer fazer uma dieta, a gente procrastina quando a gente quer estudar, a gente procrastina quando quer fazer um exercício físico. Qualquer mudança que a gente tenta fazer na nossa vida, o nosso cérebro vai dar mecanismo de reboot. Isso é um mecanismo de sobrevivência, para ele não gastar energia. Então, por isso que eu falo para vocês, tem que criar novas sinapses. Façam coisas diferentes. Leiam livros. Faça caminho diferente para ir para o trabalho. Pega um ônibus diferente. O nosso cérebro nos sabota quando não há conhecimento. Mesmo assim, Valéria, muitas pessoas têm conhecimento e mesmo assim continuam se sabotando. Porque não fazem a mudança necessária.
É como algumas pessoas falaram, não sabe dizer não, tem conhecimento da beça, mas ainda ignora outras coisas. E assim, como eu já ouvi muitas vezes de algumas pacientes, Marli, mas eu acho que eu não estou melhorando. Eu melhoro um pouquinho, melhorei só um pouquinho. Já é um progresso, gente. É aquela história, é um passo de cada vez, é o só por hoje. Se só por hoje você não conseguiu, amanhã você tenta de novo. E você vai um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. Quando você olhar para trás, você vai ver o avanço que você teve na vida. Eu já falei para vocês, dia desses, eu tava chateada e eu resolvi escrever no papel todos os traumas que eu tinha, todas as marcas. E eu peguei e escrevi tudo que eu lembrava de ruim, que eu achava que me afetou de alguma forma. Vocês podem fazer isso, tá? Aí eu escrevi. Quando eu terminei de escrever, eu falei assim, agora eu vou virar a chave. Vou escrever todas as vitórias que eu tive na vida. Aí escrevi. Eu entendi que as minhas vitórias são maiores do que as minhas frustrações. Então eu tenho que ter orgulho de quem eu me tornei. Tenham orgulho de vocês. Tenham orgulho da pessoa que vocês são. Semana que vem eu vou falar sobre orgulho, se eu não me engano. Ter orgulho negativo. Todos os sentimentos têm o lado positivo e o lado negativo. É só a gente saber como utilizá-los. É como, vou ser repetitiva de novo, como eu sempre falo para vocês, é liberar todos os sentimentos, liberar o perdão, liberar os sentimentos negativos, para que a gente tenha uma vida plena. A raiva gera um estresse no nosso organismo, e esse estresse gera o aumento de cortisol, que é o hormônio responsável pela regulação do estresse. Mas aí, quando a gente está no nível muito alto de estresse, o cortisol, ele fica muito aumentado e isso gera mais estresse, porque ele não consegue regular esse estresse. É liberado noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, que é conhecido como hormônio de luta e fuga, que também é liberado nas situações de estresse. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, que é conhecido como hormônio de fuga, liberado no momento de estresse extremo. Mas para nós termos felicidade, também existe a bioquímica da felicidade, que são 5 hormônios, que é a dopamina, que é o hormônio do autocontrole, a ocitocina, que é o hormônio do amor. Como eu falei na última live, a dopamina, quando a gente não tem o autocontrole, né? E a dopamina, ela é responsável pelo desejo, vício e prazer. A ocitocina, conhecida como hormônio do amor, né? Ele diminui a ansiedade. Os níveis de ocitocina alto diminui o estresse físico e mental e a ansiedade. E qual é a forma mais simples de liberar a ocitocina? É recebendo abraços. Muitas vezes, boa noite, Christian. Muitas vezes a gente não abraça ninguém, não abraça nossos parentes, não abraça nossos filhos. E é tão bom abraçar. Eu sou uma pessoa que adora abraçar pessoas. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Quem me conhece sabe.
Então, tendo oportunidade de abraçar, sempre fala dos hormônios da felicidade, são maravilhosos. Então abrace, gente. Qualquer dia eu vou fazer uma campanha. Quer receber um abraço? Vou botar uma placa aqui. Quer um abraço? E vou abraçar pessoas. Você vai ver. No dia que eu fizer isso, eu filmo para vocês. A serotonina, que é conhecido como hormônio do bem-estar, que é liberado quando a gente faz exercício físico, quando a gente faz atividade sexual, quando a gente toma sol, quando a gente tem contato com a natureza, com os animais de estimação. Vocês estão vendo a minha mudança, né? Gostou, Valéria? Então vamos comigo. A gente vai fazer a blusa assim. Quer um abraço? E a gente vai ficar na rua abraçando todo mundo. Quem quiser vir comigo, a gente faz um dia. A gente vai pra praia, vai para algum lugar assim e faz essa campanha. Vocês vão se sentir bem. Me perdi no abraço. Vou voltar. Atividade física, toma... tá. Vocês já observaram que assim, desde que eu comecei esse trabalho... Vamos, Christian, vamos sim. Vamos organizar isso. Vou conversar com a galera do meu grupo. Quem tá aqui na live, gente, quiser participar do meu grupo, Borboletes, Saia do Casulo, que é um grupo de mútua ajuda, tem mulheres e homens. O link tá na minha bio, vocês podem entrar, é um grupo gratuito, onde eu dou dicas, onde eu dou puxão de orelha e eu ajudo vocês, tá? Então, eu tô mudando os hábitos. Eu comecei a fazer exercício físico, agora eu tô pegando sol todos os dias após o exercício físico. Tô tentando mudar minha alimentação, essa é a parte mais difícil, que eu confesso que eu sou viciada em carboidrato e açúcar, que também é um vício, mas já diminuí a ingestão de carboidrato, de açúcar também. Quando a gente se equilibra, gente, o nosso paladar muda. Eu vou falar a verdade. Os nossos sentidos mudam. O meu grau diminuiu. Eu fiz esse óculos agora porque meu grau diminuiu. Eu tô ouvindo melhor. O meu paladar melhorou. Meu olfato melhorou. Então, quando a gente começa a ter um equilíbrio, a gente começa a ter outras perspectivas, a ver outras coisas. Valéria tá falando que o vício é um escape da raiva, com certeza. Porque quando você tá em estresse, você quer descontar em algo. Até eu falo para as meninas, quando a gente tem um desequilíbrio das nossas emoções, por que o nosso bolso fica vazio? Que a gente vai no vício das compras. A gente compra coisas até que não há necessidade de comprar. A gente vai no shopping, compra, estoura o cartão de crédito e fica feliz da vida. Mas é uma felicidade passageira, porque a dopamina vai lá em cima e depois cai. Aí, voltando aos hormônios, a endorfina, que é o conhecido como hormônio da alegria, que é liberado antes e depois dos exercícios físicos, quando a gente ouve música, quando a gente está apaixonado, diferente de quando a gente está amando. Apaixonado. Paixão, ela só dura 24 meses. Amor é uma coisa mais calma. Amor, a gente vai falar numa live futuramente. Mas o amor é uma escolha. A gente ama, independente da pessoa amar a gente ou não. É amor. Mas isso daí é uma transcendência, gente. Hoje eu amo. Hoje é como eu botei essa semana para vocês. Nem todas as pessoas que nós amamos vão continuar na nossa vida. Mas isso não significa que nós
vamos deixá-las de amá-las. A gente vai continuar amando, mas elas vão seguir a vida delas e nós vamos seguir a nossa. E a vida que segue, tranquilamente. Adrenalina. Depois a gente vai conversar. Adrenalina é a raiva do bem, disfarce do bem para causar algo. Porque a adrenalina, Valéria, ela é liberada nos momentos que a gente precisa de que os nossos músculos reajam. Estou falando bioquimicamente. A adrenalina também a gente precisa quando a gente faz exercício físico. A gente precisa de raiva, gente. Não sei se vocês viram um vídeo de eu virando um pneu de caminhão no CrossFit. Tem esse vídeo lá no meu perfil, aqui do Instagram e no TikTok. Eu tenho que ter raiva. Se não tiver raiva, a gente não faz, gente. Quando a gente está pegando um peso muito grande, a gente faz um exercício que a gente está sentindo dor, a gente tem que ter raiva, senão a gente não consegue. Então é liberado noradrenalina e adrenalina. Então, a gente tem que saber. Boa noite, Ana Clara. O nosso organismo, ele é perfeito. É uma máquina perfeita, que ela se autorregula o tempo todo. Mas ela perde essa regulação pelos nossos sentimentos, nossas emoções. Se a gente não tem uma emoção equilibrada, a gente descalibra a nossa máquina. Quem trabalha com máquina aí sabe, eu trabalhei em laboratório, se a máquina não estiver calibrada, os resultados saem errados. Todo dia de manhã, quando eu chegava no laboratório, eu fiz estágio só no hospital, a gente tinha que botar o reagente de colesterol, do triglicerídeo, da glicose. Boa noite, meu amor. Então, a gente tinha que fazer a calibração da máquina. A mesma coisa é a gente. A gente tem que calibrar o nosso corpo. E o que calibra o nosso corpo? São as nossas emoções. Se as nossas emoções não estiverem calibradas, a gente desregula o nosso corpo. Então, é isso que eu falo para vocês. A Valéria está falando aqui, a raiva tem dois lados, negativo e positivo. E a gente tem que sempre cultivar o lado positivo dos sentimentos. O que eu acabei de falar isso e vou repetir. Não é que a gente não vá sentir raiva, que a gente é ser humano. Mas que não passe de 3 a 7 minutos, meus amores. Sentimentos positivos você pode sentir a vida inteira. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu amo todo mundo. Sou mal interpretada algumas vezes, mas eu já liguei aquele botãozinho do F que eu falo para vocês ligarem. Por quê? Eu sou assim, eu não vou mudar a minha essência porque as pessoas não são assim. O mundo não tem amor, o problema é do mundo. Eu sou uma pessoa amorosa, eu gosto de amar todo mundo, eu gosto de abraçar todo mundo, eu acho que eu tenho muita ocitocina no meu corpo. Então, isso me faz bem. Eu tratar as pessoas bem, eu me sinto bem. Eu abraçar as pessoas, eu me sinto bem. Eu fazer as pessoas entenderem que os seus sentimentos influenciam na sua saúde, isso me faz bem. Então, se está me fazendo bem, eu vou continuar fazendo, independente da opinião alheia. Muitas pessoas, quando eu comecei a fazer esse trabalho, não me apoiaram. Quem me apoiou fui eu. E meus pacientes. Vocês não estão tendo resultados? Então, isso que é importante, isso que vale. Quanto mais pessoas eu tiverem do meu lado felizes, para mim, é minha realização. Eu estou realizando minha missão de vida. Eu estou concluindo o que eu fui designada quando eu nasci. Então, o resto que se dane. Então, vamos que vamos. Então, esses hormônios que eu acabei de falar, eles são um conjunto
da felicidade. Se você tem esses 5 hormônios em equilíbrio, você tem felicidade. A Valéria está falando aqui, educação emocional é o pilar para o crescimento humano e planetário. Sim, se todo mundo tivesse inteligência emocional, a gente acabava com as guerras, a gente acabava com a violência, a gente acabava com tudo de ruim que tem nesse mundo. Só que as pessoas não sabem lidar com as emoções. Esse é o grande mal da nossa sociedade, do nosso planeta. E de outras órbitas também, gente. Porque vocês sabem que eu estudo de tudo. O que adianta você avançar na tecnologia se você não avança na emoção, se você não tem inteligência a lidar com as emoções, se você fica se vitimizando porque você quer o dinheirinho do outro? É igual essa guerra na Ucrânia, por causa de um pedaço de terra, porque tem petróleo lá, os homens estão brigando, já mataram não sei quantas pessoas. Isso é falta de inteligência. Isso é falta de inteligência emocional. Inteligência emocional gera paz. Ana Cristina falou, nessa vibe aí, desse jeito. Valéria falando, constelação familiar ajuda na educação emocional. Ajuda a você descobrir os seus bloqueios emocionais e daí, com essa informação, você se modificar. Algumas pacientes daqui, eu acho que só a Ana que fez a constelação familiar comigo. Ana, se você quiser compartilhar aqui conosco o que você sentiu após fazer a constelação familiar. E assim, tem vários movimentos sistêmicos, Valéria, não é só a constelação em si. Existem movimentos sistêmicos que eu faço nas minhas sessões, tá? E que o resultado ocorre muitas vezes até em algumas pessoas imediatamente. Outras pessoas 7 dias, outras 21 dias, outras 40 dias, depende do nível de impacto cerebral, do impacto no mental. Se o impacto for grande, porque muitas vezes as pessoas não se deixam a emoção aflorar. Tem muitas pessoas que não sabem liberar os sentimentos. Então, quando elas não conseguem liberar esses sentimentos, o impacto é mais demorado, entendeu? Esse impacto demora. Então, isso varia de paciente para paciente. Então, aí, só vivendo mesmo, eu vou fazer a constelação quando você decidir, né? Que você tá com medo de fazer constelação comigo. Porque eu acho que no dia que você fizer, Valéria, a constelação, vai dar uns 360 graus na sua vida que você vai... Muita gente vai te desconhecer. A Clara, Ana Clara tá falando se eles se unissem para dividir o petróleo. Cara, não precisa nem dividir o petróleo. Se a gente usasse energia limpa, seria muito maravilhoso. Boa noite, Luiz. A constelação, a Ana Cristina falando, a constelação familiar para mim foi libertadora. Aí estão pedindo um resumo da live. Então, eu vou falar rapidamente. Nós estamos falando sobre raiva. Eu já estou até me estendendo, gente. Já são 10h24, mas vocês continuam comigo, eu estou aqui. Então, vamos que vamos. A raiva, ela gera muitos bloqueios no nosso organismo, tá? Não só bloqueios emocionais, como bloqueios físicos. Faz com que a gente bota o nosso corpo em estresse,
trazendo vários tipos de inflamações no nosso corpo físico. Só que a gente é uma máquina perfeita. O nosso corpo é uma máquina perfeita que se autorregula. Nós temos o mecanismo de apoptose, que a gente destrói as células que não estão em pleno funcionamento. A gente se transforma, a gente há essa regulação diariamente, tem essa renovação celular. Tem algumas que são diárias, outras mensais e outras um período maior de tempo. Mas a gente faz essa regulação. Muita gente hoje fala sobre radicais livres. Os radicais livres são os resíduos das células que sofreram apoptose, que sofreram morte. Então, esses resíduos, eles ficam no nosso organismo. E ele tem que ser secretado. Quando ele não é secretado, ele gera um estresse no nosso organismo. E esse estresse gera doença. Se a gente não souber lidar com as nossas emoções, não fizer uma alimentação correta, não fazer exercício físico, principalmente não beber água. A água a falta de água desencadeia vários problemas, como depressão, ansiedade, obesidade, problemas nos rins, não só nos rins como no cérebro, como esquecimento. Tem alguns estudos que até Alzheimer pode ser causado também por desidratação cerebral. Mas isso é uma coisa muito mais profunda que a gente fala em uma outra oportunidade. Porque senão eu vou ficar falando até meia-noite com vocês sabem que eu gosto de falar. E eu tô falando. Eu acho que deu para resumir um pouco, mais ou menos, o que a gente está falando. O que eu já falei. Então, gente, a gente tem que aprender a regular. Para regular nosso corpo físico, a gente tem que regular o nosso corpo emocional. Se a gente não regular o nosso corpo emocional, que é ligado inteiramente ao nosso corpo mental, que o nosso corpo mental é ligado diretamente com o nosso espírito, tudo é uma interligação. Se você não tiver esses 3 corpos equilibrados, o corpo físico não fica equilibrado. E aí vai gerar doença. Porque até o próprio câncer é uma célula própria nossa, que simplesmente é diferenciada. E o nosso corpo não entende que aquela célula é diferenciada, porque o nosso corpo normalmente, quando vê uma célula diferenciada, ele faz apoptose, que ele mata aquela célula. Mas quando o nosso corpo está em estresse, o nosso sistema imune não reconhece que aquela célula é diferente, e aí o câncer começa a se multiplicar. Essa célula começa a se multiplicar, gerando tumor e muitas vezes a metástase. Uma das coisas interessantes é que a metástase do câncer, eu nem tinha planejado falar sobre câncer, mas acabei falando. Até a metástase do câncer, ele acompanha o processo gerador dos 5 reinos da medicina tradicional chinesa. Foi uma das pesquisas que eu andei fazendo. Tanto que, assim, se você tem um câncer de bexiga, você normalmente, esse câncer de bexiga, pega a parte de rim, e depois a metástase dele é pulmão. Porque a água a água é é filha do metal. Então, quando a água é afetada, logo depois o metal é afetado. Então ele vai seguindo o mesmo caminho, só que o caminho inverso da medicina tradicional chinesa.
É um caminho de dominação, não de geração. Então, a gente tem que equilibrar o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual para que o nosso corpo físico tenha saúde. A nossa saúde física depende da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. Houve uma discussão no grupo esses dias e eu falei para uma pessoa que ela tinha que cuidar do mental dela. E ela falou assim, eu tenho que trabalhar, sem trabalho eu não vivo. Mas aí eu respondi para ela, sem saúde você não vive. Porque o que eu falo sempre para vocês, gente, saúde é em primeiro lugar, segundo lugar a família, terceiro lugar o trabalho. Marli, isso daí é uma utopia. Não. Se você souber administrar seu tempo, dá para você fazer tudo. Porque se você botar o trabalho em primeiro lugar, primeira coisa que você perde é a saúde. Muitas vezes você perde a família também. Porque você não dá atenção para os teus filhos, você não dá atenção para os seus pais, para os seus familiares. E a gente necessita de convivência com nossos familiares, com nossos amigos. A gente tem que cuidar do nosso lado espiritual. Não estou falando de religião, estou falando do espiritual. Você tem que ter um tempo para você meditar, fazer sua oração, andar com o pé na areia, andar no meio do mato. Você tem que ter tempo para você. Se você não tira um tempo para cuidar do mental, do emocional, do espiritual, seu corpo físico com certeza vai ficar debilitado. Ana Cristina falou aqui, tive muitas emoções, muitas revelações depois que fiz a constelação familiar. Depois me senti em paz e bem mais leve. A constelação, a Ana Clara está perguntando o que é constelação. Constelação familiar sistêmica é uma terapia de práticas integrativas descoberta por eu sei que é Hellinger, não vou lembrar o nome correto dele agora. Bert Hellinger, se eu não me engano. E é saber o teu papel dentro da sua família e quais os sentimentos que vieram da sua ancestralidade, porque muitas vezes a epigenética fala disso também, tá, Ana Clara? Por isso que eu falo, eu trato vocês baseado nas terapias da medicina antiga, mas baseado na ciência. Tudo que eu falo, eu estudo para falar isso para vocês. A epigenética, ela diz que não só as doenças físicas vêm no nosso DNA. Como muita gente fala assim, você é diabética porque seus avós eram diabéticos. Você tem problema cardíaco porque os seus pais tiveram problema cardíaco. Como o comportamento e os sentimentos da nossa ancestralidade também vêm no nosso DNA. E a gente, não só isso, como crenças limitantes. Nós, como mulheres, nós viemos de uma sociedade que fala sobre que durante muito tempo a gente ficou em submissão. Isso está no DNA de toda mulher. E a gente está se libertando disso. A sociedade vem mudando. Mas, como eu disse anteriormente, toda mudança gera dor, toda mudança leva resistência. Não só como de nós humanos, mas da sociedade em si. A sociedade para mudar é muito difícil. E nós para mudarmos também. Mas se cada um se preocupar, hoje eu falei até isso com uma paciente minha, se a gente se preocupar com nossa própria vida, com o nosso próprio eu, tentando nos modificar, a nossa alma
Não falando de alma, vamos falar de energia. A nossa energia, o nosso campo vibratório, ele tem 7 metros, tá? Então é 7 metros para frente, para o lado, para trás. Então é uma circunferência de 7 metros. Então essa energia que você emana para 7 metros em volta de você. Se você está com uma energia negativa, você vai emanar essa energia negativa para todo o seu redor. E você vai receber de volta essa energia negativa. Que as outras pessoas vão entrar no mesmo padrão que você e você vai receber mais carga negativa. Se você tem emoções positivas, essa emoção vai espalhar pelo local onde você está, vai contaminar as pessoas ao seu redor com essa energia positiva e vai trazer de volta mais energia positiva. Por isso que eu sempre falo, eu abençoo, fico com Deus, porque toda vez que você emana uma bênção, o primeiro a ser abençoado é você. Quando você fala uma coisa positiva, o primeiro a receber é você, porque você tem 2 ouvidos perto da sua boca. A mesma coisa quando você fala uma palavra negativa. O primeiro a ouvir é você. Então vamos cultivar sentimentos e palavras positivas. Valéria está falando aqui, se aceitar como um todo. Sim, a gente faz parte. A gente tem que aceitar o nosso microcosmo, que seria nós, né? E o nosso macrocosmo. A gente tem que viver em perfeita harmonia com o nosso eu interior e com o nosso eu superior. O que faz a gente desconecta disso, né? E vai gerando também doenças. Valéria, você que é linda, meu amor. Temos que viver com alegria. O que você falou, Ana Clara falou, que horror. O que houve? Que horror. Boa noite, Nel. Boa noite, Zete. Já até me perdi um pouco. Vamos voltar então. Voltar aqui para o que eu estava falando. Como eu falei, a falta de amor próprio é o gerador da maioria dos nossos bloqueios emocionais. Principalmente da dependência emocional, que eu tanto bato na tecla com vocês. Que faz as pessoas entrarem em relacionamentos abusivos. Então, quanto mais carente você for, mais relacionamento abusivo você vai ter. Isso não só relacionamentos amorosos, mas relacionamento dos filhos. Os 7 metros de energia ruim, boa, que horror. É isso. A vida é um espelho, Ana Clara. Tudo que você sente, você atrai. Tudo que você fala, você atrai. Tudo que você pensa, você atrai. Se você pensa coisas boas, virão coisas boas. Se você pensa coisas ruins, sua vida vai piorar. Se você fala coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você pensar coisas boas, você vai receber coisas boas. Então, tudo é um reflexo. Quando as pessoas entenderem isso, que tudo que a gente emite é energia e essa energia volta para nós, que o universo é um grande espelho, a gente vai melhorar. É o que a gente estava falando das grandes guerras. Porque quando os nossos, como a Valéria está falando, por isso nossos mestres, somos mestres um dos outros, isso. E os grandes mestres falaram isso. Gente, a máxima de Jesus só veio nos ensinar a amar. E ele já passou por aqui tem 2000 anos e a gente não aprendeu nem a amar a gente. Como a gente vai amar Deus, como a gente vai amar o próximo? A gente tem que aprender primeiro a se amar. Se a gente não se amar, cara, nada acontece, nada. Já falei isso, comportamento
Agora ela quer brincar de pula-pula, minha filha. Aí, como eu falo, gente, o comportamento, as crenças, nossos conflitos emocionais são como elos de uma corrente que se repete de geração em geração. Isso que eu acabei de explicar da constelação familiar, tá? Até que um descendente tome a consciência e quebre esses padrões e libere toda a descendência e a ascendência desses padrões e desses sentimentos, desses sofrimentos. Então, nós temos aqui a aprender a nos conectar com os sentimentos positivos para que nós tenhamos harmonia nos nossos corpos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Nós fomos criados para viver em plenitude, sermos prósperos, sermos saudáveis, sermos felizes. Se a gente não está próspero, se a gente não é saudável, se a gente não é feliz, a gente tem que recalcular a nossa rota e ver aonde a gente está errando. Já que eu me prolonguei, vou me prolongar mais um pouco. Por coincidência, eu nem sabia que essa live ia ser hoje, eu não sabia do Dia do Orgulho Gay, LGBTQIA+. E a gente vive numa sociedade muito hipócrita, que acha que a normatização é somente o heterossexual. E hoje nós temos várias vertentes, sempre existiu. Em outras culturas isso já é bem mais disseminado, como transexualismo, os gays, as lésbicas. Hoje tem os não binários. Mas a gente tem que partir da premissa que eles recebem tanta raiva, né, das pessoas. Tem pessoas que falam em relação à religião, que isso é pecado, que isso é isso, que é isso, aquilo. Gente, eu acho que a premissa de qualquer civilização, qualquer sociedade, qualquer relação é uma coisa básica chamada respeito. Então, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sou a favor do amor. Se tem amor, se são 2 homens, 2 mulheres, um homem trans, com um homem cis, com um homem trans, com uma mulher trans, uma pessoa que faz o poliamor, é casado com 2 pessoas. Nós temos que ter uma coisa chamada respeito. Então, pelo Dia do Orgulho Gay, eu deixo essa mensagem. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com vocês. Se todos nós, antes de fazer qualquer coisa, nós tivéssemos empatia, metade dos problemas seriam resolvidos. Então, agora no final dessa live, eu gostaria de encerrar com uma técnica chamada Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica, uma terapia havaiana que foi desenvolvida por um médico psiquiatra que trabalhava dentro de uma penitenciária de pessoas loucas, tá? Ele começou a fazer essa técnica na ficha de todos os internos desse presídio manicomial. E em 2 anos, esse presídio fechou.
porque já não tinha mais nenhum paciente internado. Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, sentassem bem relaxados, respirassem profundamente 3 vezes. E falassem comigo. E falassem e repetissem 3 vezes também. É bem simples. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grata. Espero que vocês tenham gostado da live. Semana que vem estarei aqui na quarta-feira às 21 horas, onde eu abordarei o orgulho, tá? Quero saber se vocês são pessoas orgulhosas. Então já vão refletindo durante a semana se você é uma pessoa orgulhosa ou não, para vocês estarem aqui na live na próxima quarta. De antemão, convido vocês a entrarem no grupo. O link está na bio, o Borbolete Se Saia do Casulo, onde é um grupo gratuito de ajuda mútua, que vocês podem estar entrando e eu ajudo com todos com o maior carinho. Tenho disponível no link da minha bio o planner Conscientização dos Sentimentos, tá? Que você podem estar comprando lá no link da minha bio. E caso vocês queiram marcar uma sessão comigo, entrem em contato pelo direct ou pelo meu telefone, que também está na minha bio, ou entre no grupo e fala comigo, porque, como eu falei, a minha missão de vida é estar despertando vocês pelos seus, e tirar os seus bloqueios, mas eu não faço nada, eu só ajudo a vocês a entenderem as suas emoções, e quem faz o trabalho mental são vocês. Então se empenhem em cuidar de vocês, porque não adianta você tentar cuidar do outro se você não cuida de vocês. Hoje eu me estendi um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Uma excelente noite. Que vocês tenham uma noite abençoada. Que vocês tenham um sono tranquilo. E que vocês passem uma semana bem. Outro recadinho que eu já ia esquecer. Estarei enviando Reiki à distância no próximo sábado, dia 1º. Quem quiser receber o Reiki à distância, manda o nome completo para mim e o endereço. E em troca eu peço que curtam, compartilhem e comentem essa live de hoje. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Namastê. E borbolete-se e saia desse casulo. Tire todas as amarras que lhe prendem ao passado. O que te define não é o que fizeram com você,
mas sim o que você faz com o que fizeram com você.